Olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Pessoal, hoje eu quero tratar de um assunto muito importante aqui com vocês, que é do desânimo proveniente da depressão, né? Ou seja, é um sintoma muito comum na depressão, o do desânimo, da apatia, da falta de vontade, da falta de motivação. E na visão, né, dessa psicologia, da psicologia da alma, né, que busca entender, né, que a alma ela tem uma motivação, ela tem um intuito de estar na vida, de se direcionar para a vida, e ela se coloca, né, em experiências que ela precisa passar para aprender, para se desenvolver, e aí expandir a consciência, expandir o entendimento da vida. Então, nessa visão, nessa forma de entender, que também, né, vem da psicossomática, né, psicossoma, que é a correlação entre a mente e o corpo, como que se dá essa ligação, né? Que a mente, como que a mente se manifesta no corpo, como o corpo manifesta os conteúdos e conflitos da mente e desejos da mente, né? E através de sinais que a gente chama de sintomas. Então, a partir dessa visão, uma visão mais profunda dessa psicologia, né? Ela tenta entender, tenta interpretar uma visão, né, simbólica aí da psicologia. A gente vai tentar dar resposta para essas situações que não são uma resposta convencional, que não são uma resposta aí, do modelo científico cartesiano. É uma resposta que requer uma visão de mundo mais abrangente, uma visão de mundo metafórica, simbólica, arquetípica, né, mitológica e espiritual também. Então, quando acontece uma situação de desânimo ou desmotivação, né? Desânimo vem, né, a etimologia, é importante a gente usar a etimologia para poder olhar para a palavra e entender o significado dela. Então, quando a gente fala de desânimo, a gente está falando de uma desmotivação, falando de falta de ânima, falta de alma. E essa falta de alma, essa falta de ânimo, ela é representada como uma apatia, ou como a gente costuma chamar de ataraxia. A pessoa ela fica passiva diante da vida assim e não tem estímulo para reagir à vida. E aí parece que é tudo um saco, é tudo muito chato, tudo meio sem sentido. E a pessoa não consegue encontrar sentido e ela vai ficando preocupada com essa situação. Bom, então esse é o sintoma, esse é o sinal, a desmotivação, que é um dos sintomas da depressão. Para a gente entender dentro dessa visão, é importante entender que existe aí uma pausa forçada, né? A alma, de certa forma, para o corpo ele para que a pessoa, né, quando você para, você tem que fazer uma análise do que está acontecendo. Então, o aspecto ativo da vida, que está associado comparativamente ao masculino, ao sistema simpático do funcionamento corporal, neurológico, não parasimpático, que seria o feminino, que é o passivo, ele estagna. Então é como se tivesse uma parada, uma pausa nessa vontade, nesse ímpeto, e às vezes, né, a pessoa está vindo num movimento excessivo na vida, né, querendo conquistar, querendo fazer, né, mas sem muita reflexão. Ela está indo numa busca desordenada, né, desesperada, atrás de algo que ela muitas vezes ela nem parou para pensar no para quê? Para que eu estou nessa correria toda? Né? Por isso que muitas vezes a depressão ela vem após um quadro de ansiedade generalizado. Então, depois do quadro generalizado, é como se o combustível da vida tivesse sido consumido e a pessoa ela cai, ela não tem mais energia. Do ponto de vista da alma, a gente entende que a alma acaba, ela tira mesmo esse combustível para que a pessoa seja forçada a parar. E aí, quando ela para, a pausa, né, o sintoma, ele já dá a cura da situação.
A pausa ela é necessária para o enfrentamento. Enfrentamento de quê? Das razões, das motivações, daquilo que verdadeiramente está por trás daquele movimento rápido, muito corrido, né, diante da vida. Então, a pessoa às vezes ela pode pensar, né, que ela não vai conseguir realizar aquilo que ela muito deseja. Então, a alma para e aí ela entra em contato com o quê? Com a falta de sentido. Com a falta de sentido que estava naquele movimento. E ela é obrigada a parar, é imposto a ela que ela pare, que ela interrompa aquele movimento para que ela dê uma sequência em um outro nível, não naquele nível que ela estava vindo, mas em um outro nível. E que nível é esse? Então esse nível é o nível da correção daquele movimento desordenado. A pessoa ela estava indo atrás, né? Muitas pessoas bem-sucedidas estão conseguindo um monte de coisa e de repente se veem apáticas, né? Se veem desmotivadas de tudo aquilo que elas conquistaram. Então, por quê? A alma está pedindo que ela faça uma reflexão. Ela olhe para a vida dela e pense, isso aqui vai me levar para onde? Isso aqui, qual que é o sentido disso daqui? Essa pessoa ela não fez uma pausa, ela ficou em uma ambição, né? Seja ela de qual for, né? O nível da ambição, tipo, ela tá num movimento ambicioso, né? Desmedido. E aí a alma pausa ela, freia com a apatia. Esse freio, muitas vezes, né? Ele é procurado pelas pessoas quando elas vão fazer um retiro, vão fazer meditação durante o dia, elas param a vida delas para olhar o que elas estão fazendo. E quando isso acontece, as pessoas que têm esse tipo de hábito evitam de maneira absurda, muito grande, né, que a depressão se instale. Então, se você não tem esse hábito, né, de refletir para ver por que essa correria desenfreada, né? Porque isso é representado de uma maneira, né, essa nossa cultura da correria é representado no momento em que a gente deveria celebrar a luz, que é no Natal. No Natal todos nós nos reunimos para dar as boas-vindas à luz, né, a chegada do Cristo. E é justamente o momento onde a gente fica mais preocupado em comprar, em juntar coisas, ou seja, a visão está sempre para o material, está sempre para as coisas do lado de fora e não para a reunião, para aquilo que seria sutil, para aquilo que seria do aspecto da alma que estaria envolvido, né? O aspecto ali da relação humana, que é o que de fato tem valor. Então, isso representa o movimento que a gente tem. Então, o Natal se torna uma busca mercantil, né? No final das contas, quando o mercado chega no seu ápice de venda, de estoura, né, os lucros no Natal, e as pessoas elas ficam em volta disso, né, e não mais em dar a luz. E é por isso que muitas vezes pessoas sentem mal no Natal, né? Porque parece que é falso, parece que não é verdadeiro, ou seja, existe uma motivação, né? Existe um chamado que é interessante, que é o chamado para a luz, mas no fundo as pessoas estão tão vazias que elas só ficam procurando nos outdoors brilhantes da vida, né? E não aquela luz interna que deve ser despertada, deve ser acesa no momento do Natal, que é o momento da reflexão, de voltar para dentro, recolher, ver aquilo que de fato é importante, que é essencial para a vida. Então, uma profilaxia, uma maneira de você evitar a apatia, a falta de motivação, é você realizar pausas no seu dia a dia, para você verificar o que faz sentido. Para onde você está? Quais são os seus objetivos verdadeiros? Né? E fazer as correções da rota. As pessoas, muitas vezes, né, elas evitam, se achando muito importantes, que não podem parar a vida de jeito nenhum, né?
quando elas são recomendadas, recebem recomendações médicas, recomendações às vezes de psicólogo, né? Não continua, é importante que você dê uma pausa. E essa pessoa, não, eu sou importante, se eu parar isso vai acontecer aquilo outro. E aí ela não percebe que ela vai gastar muito mais tempo depois, talvez numa cama, em uma situação que a depressão vai levar um tempão para ela se curar. Né? Então, às vezes, esse acúmulo de dinheiro que ela está querendo conseguir através dessa correria desenfreada, vai ser perdido em um movimento de tentativa de cura dessa própria doença, que não seria necessário se ela conseguisse colocar esses momentos de pausa e reflexão na vida dela. Esses momentos de parada. O que eu estou fazendo? Para que eu estou fazendo? Onde eu vou chegar com isso? São perguntas necessárias, que são perguntas que evitariam, né? Seriam uma maneira de você prevenir a depressão. Porque aí você estaria entrando sempre em contato com a luz interna. Qual é essa luz que me guia? Não só a luz do lado de fora, mas a luz que me guia do lado de dentro. Eu estou conectado com ela? Ela está me direcionando? Ou eu estou apenas tapando ela, com medo de entrar em contato com ela, porque ela vai modificar tudo? E por isso eu continuo só olhando para o lado de fora numa busca desenfreada. Só para completar essa reflexão sobre o desânimo e a falta de motivação, tem uma frase oriental que ela vai falar assim: quando você tiver com pressa, vá devagar e procure o caminho mais longo. Quando você tiver com pressa, vá devagar e procure o caminho mais longo. Porque aí você muda, né, aquele padrão mental ansioso, louco, e entra novamente em contato com aquilo que verdadeiramente faz sentido, e você evita de mais tarde, né, ser parado pela apatia ou pelo desânimo, que é a falta de alma nas coisas que você está fazendo. Espero que tenha sido útil essa reflexão, e se você está com depressão, se você está com sintomas de desânimo, de apatia, procure profissionais, procure um médico, procure um psicólogo. Eu estou aqui à disposição. Um grande abraço, fique com Deus.